Graça e paz, amada igreja, é com o espírito de gratidão que nos colocamos aqui diante do nosso Deus, porque Ele tem nos concedido mais um culto de doutrina. E hoje, irmãos, nós continuaremos a nossa série de estudos das 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso ali em Roma. E da última vez que nos vimos por aqui, nós ainda estávamos estudando a carta escrita aos Efésios. Mas agora nós já alcançamos a carta escrita aos Filipenses no capítulo 1. E todo o estudo, irmãos, que nós temos absorvido, desde Atos dos Apóstolos, nos apontam para um propósito: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Dito isso, irmãos, eu convido vocês para, junto comigo, abrirem a palavra de Deus no versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses, no versículo 12, irmãos, perdão. Esse bloco, que vai até o versículo 26, ele é intitulado, pelo menos na minha versão, A Situação do Apóstolo Contribui para o Progresso do Evangelho. É um título extenso, mas que resume muito bem tudo o que Paulo transmite para os filipenses, e nós cremos para nós também, nesse bloco. Então, a partir do versículo 12, está escrito: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, o líder, o pastor da igreja de Éfeso, estava preso em Roma, e certamente aquela igreja estava sofrendo muito por conta da situação de Paulo. E Paulo, ele conta esse testemunho, esse bloco, ele tem um objetivo de encorajar a igreja de Filipos, os filipenses. Então, Paulo, ele começa contando a eles que esse sofrimento de Paulo, a situação dele, tem ajudado a expandir a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, ele começa contando isso. E esse testemunho de Paulo, ele serve de exemplo para aquela congregação de Filipos, pois mesmo em circunstâncias tão difíceis, Paulo ele conseguia fixar os olhos no lado positivo das coisas. E Paulo apresenta alguns fatores que apontam para esse progresso. No versículo 13: De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui, igreja, é bem provável que Paulo pregasse para essa guarda pretoriana, os guardas romanos que o rodeavam. E nas saudações finais dessa carta, isso se torna ainda mais evidente. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, e especialmente os da casa de César, ou seja, os romanos, provavelmente ali membros da corte de Nero, que era o imperador naquele tempo. Então Paulo, ele serviu de testemunho para aqueles pretores, para aqueles guardas também, pois esses guardas eles tinham conhecimento de que Paulo estava preso por causa de Cristo, estava preso por crer que Jesus é o Senhor, por crer que ele, Jesus, ressuscitou de entre os mortos. Prosseguindo então, irmãos, o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O primeiro fator que Paulo apresentou, apontando para o progresso do Evangelho, foi ali o conhecimento de toda a guarda pretoriana de que ele estava preso por crer no Senhor Jesus. E o segundo fator que aponta para esse progresso, o progresso do Evangelho, é que as algemas de Paulo encorajaram outros a pregar o Evangelho de Cristo. É válido dizer aqui, irmãos, que o mais provável é que Paulo está se referindo aqui aos irmãos de Roma, aos cristãos que moravam naquela cidade onde Paulo estava preso. Quando esses cristãos viram a coragem de Paulo, mesmo em perigo, mesmo em prisão, a maioria deles deixou de lado o medo e passaram a pregar com mais coragem, inspirados pelo apóstolo Paulo. E analisemos aqui, irmãos. Paulo estar preso era um desfalque. Afinal, o grande apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, estava encarcerado. E isso era, consequentemente, um prejuízo para a pregação do evangelho. E esses novos pregadores, eles estavam substituindo Paulo em sua ausência. Mais ou menos como quando um jogador craque de um determinado time acaba ficando lesionado e outro precisa substituí-lo. Mas nem todos estavam pregando a palavra de Deus pela motivação correta. Versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia.
No versículo 15, Paulo trata de apresentar dois grupos de pregadores. O primeiro grupo que ele apresentou estava pregando o evangelho por inveja e porfia. E essa palavra, não é muito conhecida, porfia, é sinônimo de discussão e contenda. O mais provável aqui, igreja, é que esse grupo fosse formado por cristãos que anunciavam um evangelho saudável, mas que estavam brigados com o apóstolo Paulo. E a motivação desses pregadores não seria então o amor, mas sim, aparentemente, o desejo de atingir Paulo de alguma forma através da pregação. Mas havia um segundo grupo, versículo 15 continuando. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esse segundo, sim, pregava a palavra de boa vontade. E Paulo chega a complementar no próximo versículo 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. O segundo grupo, não só pregava de boa vontade, mas por amor, porque eles sabiam que Paulo estava incumbido de uma missão, a defesa do evangelho. Nós sabemos, irmãos, porque temos estudado isso, que quando Paulo ele foi preso em Roma, ou mesmo em Cesareia, ele era convocado para audiências, né? Nós observamos isso no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era convidado para essas audiências, homens poderosos, reis, governadores, queriam ouvir Paulo falar. E quando Paulo falava, ele estava ao mesmo tempo defendendo e anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em Roma, que era a capital do império, não foi diferente. Paulo fez o mesmo. Então, continuando, irmãos, Paulo agora, ele novamente se refere ao primeiro grupo, aqueles que pregavam por inveja e porfia. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Talvez essas últimas palavras de Paulo não tenham ficado tão claras. Então eu vou ler esse finalzinho do versículo 17 na versão Almeida, Revista e Corrigida. E diz assim: julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Em linhas gerais, o primeiro grupo pregava a Cristo por interesses egoístas e acreditavam que por pregarem a palavra aumentariam o sofrimento de Paulo na prisão. Mesmo assim, Paulo disse, no versículo 18, todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo não se importava que alguns pregassem a Cristo por motivações indevidas. O que importava para Paulo era que as boas novas de Jesus Cristo estavam sendo anunciadas. E isso era motivo de regozijo, de alegria para o apóstolo. E Paulo continua, irmãos, no versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, a soma de dois fatores resultaria em libertação para Paulo. Primeiro, a súplica, a oração da igreja. E segundo, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. E há uma ambiguidade nesse versículo. Essa libertação a que Paulo se refere, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira forma é que ele está se referindo à libertação da prisão, ou seja, permanecer vivo e ser liberto. E a segunda libertação, que pode ser também expressada nesse versículo, é a libertação do mundo físico. Seria ele morrer e ser salvo. E essa ambiguidade, irmãos, ela se torna mais evidente no próximo versículo, o versículo número 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo aos Filipenses que Cristo seria glorificado se ele, Paulo, fosse liberto ou se fosse executado. Em nenhum dos dois cenários, o apóstolo seria envergonhado, pois ele manteria o testemunho fiel a Cristo. E esse objetivo de manter o testemunho fiel a Cristo estava acima da vida ou da morte. Mas se ele morresse, ele ainda esperava honrar ao Senhor Jesus. E aí Paulo ele arremata com a célebre frase no versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é o equivalente a servir a Cristo e o morrer é lucro, porque para Paulo significaria a liberdade da sua vida sofrida e a alegria na presença do Senhor. Vale abrir um parêntese aqui, irmãos.
Paulo, ele já era velho a essa altura e certamente ele sentia dores constantes no seu corpo, doído e maltratado, cheio de cicatrizes, porque Paulo passou por açoites, por apedrejamentos. Nós até podemos observar isso no livro de Atos também. Versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo estava num impasse entre a libertação temporária e a salvação eterna. E o apóstolo desenvolve no versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa frase de Paulo indica que quando um cristão morre, automaticamente está com Cristo, antes mesmo do corpo ser ressuscitado de entre os mortos. Até o grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo já vivem com Ele, no céu, como espíritos sem corpo. E existem outras passagens bíblicas, irmãos, que concordam com isso. Eu queria citar dois exemplos aqui. Primeiro, 2 Coríntios, do capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E o segundo exemplo é Hebreus capítulo 12, versículo 23. E igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Então, mesmo que a libertação esperada não se concretizasse, mesmo que Paulo fosse executado, ainda assim haveria salvação, vida eterna com Deus. E dando continuidade, irmãos, vamos ler agora o versículo número 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Estar com Cristo, na opinião de Paulo, é incomparavelmente melhor. Mas Paulo sabia o melhor para os filipenses era que ele permanecesse vivo, pois assim ele poderia ajudar os filipenses na jornada espiritual deles. E Paulo sabia também que o servir a Cristo nem sempre tem a ver com seguir a sua própria vontade. E eu convido você agora para ler os dois últimos versículos desse bloco, o versículo 25 e o versículo 26. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então Paulo estava convencido de que deveria permanecer vivo para a alegria e para a evolução da fé daquela igreja em Filipos, pois a presença de Paulo entre eles seria motivo de se gloriarem em Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos ver quais lições nós podemos aprender por meio desse bloco de Filipenses. E nós faremos isso por meio de sentenças. A primeira sentença: a nossa luta pode contribuir para o progresso do Evangelho de Cristo. Nós devemos enxergar as coisas como o apóstolo Paulo enxergava, fixando os nossos olhos no lado positivo das coisas. Pense, a sua luta, a sua dor, a sua enfermidade, a sua pobreza podem ser um testemunho inspirador para outro, um testemunho inspirador para alguém. E do mesmo modo que Paulo, vamos tentar nos alegrar mesmo nos tempos difíceis. A segunda sentença: perca o desassombro para pregar o Evangelho de Cristo. Cristo nos deu uma missão antes de subir aos céus. Ele disse: pregar o Evangelho para toda criatura. Então, perca o desassombro, o medo e pregue a palavra. Pregue o Evangelho. E que seja a maioria dos irmãos, a maioria da igreja, como foi nos tempos de Paulo, ali com a igreja em Roma. E que nós possamos fazer de boa vontade e por amor, como os irmãos no tempo de Paulo o fizeram. Se houver um preparo espiritual da nossa parte, irmãos, o Espírito Santo, ele nos conduzirá e nos capacitará nas nossas limitações. A terceira sentença: nem todos anunciarão o Evangelho de Cristo pelos motivos corretos. E sim, irmãos, infelizmente é assim. Alguns tentarão construir impérios e acumular dinheiro através da pregação do Evangelho do Senhor. Homens que se dizem pastores, mas veem o Evangelho do Senhor apenas como uma fonte de lucro. E outros pregarão por inveja ou porfia. Não mudou muito do que era já nos tempos de Paulo. A quarta sentença: Cristo deve ser glorificado na nossa vida ou na nossa morte. E aqui é bem simples. Nós devemos glorificar o nome de Jesus, quer vivamos, quer morramos. A quinta sentença: o nosso viver deve ser
Cristo. A nossa vida deve ser voltada para o progresso, o crescimento do Evangelho do Senhor. Nós temos um propósito, e se nós estamos vivos, é para servir a Cristo. E eu vou mencionar mais uma vez o propósito que mencionamos já no início. Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na Igreja e através dela. E a sexta e última sentença: o nosso morrer deve ser lucro. Não devemos nos apegar a essa vida material. É uma vida cheia de dores. É uma leve e momentânea tribulação até alcançarmos a glória que nos está proposta. Então vamos fixar os nossos olhos no Senhor e no reino de Deus, não neste mundo corrompido e transitório. E se nós atentarmos para essas coisas, irmãos, para essas 6 coisas, nós seremos eficientes no cumprimento do nosso propósito. Eu quero só rememorar as 6 sentenças. A primeira delas, a nossa luta pode contribuir para o progresso do Evangelho. A segunda, perca o desassombro para pregar o Evangelho de Cristo. A terceira lição, nem todos anunciarão o Evangelho de Cristo pela motivação correta. A quarta, Cristo deve ser glorificado na nossa vida ou na nossa morte. A quinta, o nosso viver deve ser Cristo. E a sexta, o nosso morrer deve ser lucro. Então, antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer uma oração, depois de termos lido e explanado a palavra de hoje. Oremos então, irmãos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra que foi lida, pela palavra que foi exposta, Deus. E creio, Senhor, que de alguma forma, Senhor, houve algum tipo de edificação, Senhor, para a tua igreja. Então, que o teu Espírito, Deus, esteja agindo, Senhor, indo aonde eu não posso ir, Deus. Que o teu Espírito toque nos corações e que vá transformando, Senhor, nos ajudando a cada dia mais, Senhor, melhorarmos, Senhor, nos aperfeiçoarmos pela pregação da tua palavra, pelo ouvir, Senhor, dessas cartas que foram escritas por Paulo. Que isso, Senhor, continue, Deus, a nos moldar, a nos aperfeiçoar, para que possamos cumprir, Senhor, de forma efetiva o nosso propósito, Senhor. Porque se a igreja, Deus, não for atuante no evangelismo, se a igreja não produz frutos, Senhor, a igreja está morta, Senhor. E tem misericórdia, nós não queremos que a nossa seja assim, Senhor. Nós queremos sim, Deus, anunciar o evangelho. Então nos dá, Deus, estratégia, nos dá oportunidade, nos dá recursos, Senhor, para que nós possamos fazer de uma forma eficiente, de uma forma que glorifique o teu nome, Senhor. Ainda que seja uma forma simples, Senhor, não precisa ser um evento, não precisa ser um show, mas que nós possamos sim, Deus, pregar o Evangelho. Foi o mandamento que Cristo nos deixou, o último mandamento deixado por Ele, Senhor, antes de subir aos céus. Ele disse aos seus discípulos para que pregassem o Evangelho a toda criatura. Então, Deus nos capacita, Senhor, que o Teu Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, venha sobre nós e nos mostre o caminho, Senhor, nos mostre a direção. Nos fortalece, Senhor Jesus, glorifica o Teu nome em nossas vidas e perdoa também as nossas falhas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Que o Espírito de Jesus Cristo nos capacite e aplique Sua palavra em nós.